Paz, irmão, irmãs. Nesta noite eu quero continuar os estudos sobre as considerações sobre Colossenses. Então, como já iniciamos, vamos abrir em Colossenses capítulo 1. Esta noite eu quero falar sobre um irmão que ele, dentro das epístolas, com exceção de Timóteo e Tito, que Paulo fala a respeito de um irmão. Aqui em Colossenses, Paulo ele vai falar a respeito de um outro irmão e eu quero considerar a respeito desse irmão. O quanto ele se ocupava com a obra, se ocupava com a vida dos irmãos em Colossos. E a epístola de Colossos, de Colossenses, ela é uma epístola diferente em uns aspectos, porque ela começa falando a respeito do testemunho de um irmão que ele deu a respeito da igreja local, a igreja onde ele reunia. Então, esse irmão ele se chamava Epáfras. Para os irmãos em Colossos, ele era um irmão que era do meio deles, um irmão que se ocupava com eles, um irmão que se preocupava com a vida dos irmãos. Tanto é que essa preocupação motivou uma viagem para que ele então encontrasse com o apóstolo Paulo e passasse a ele todas as necessidades. E esse irmão Epáfras, ele é mencionado 3 vezes no Novo Testamento. 2 vezes aqui em Colossenses e uma em Filemão 23. Já nos informando que ele estava preso. Ele era um companheiro de prisão do apóstolo Paulo. Quando ele estava livre, ele então deslocou até Roma. Chegando lá, dentro do ministério com Paulo, ele foi preso. Então, vamos ler os textos. Colossenses 1, versículo 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Colossenses 4, versículo 12. Colossenses 4, 12. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Paulo então ele fala a respeito do nosso irmão Epáfras. E eu quero enfatizar aqui nesse versículo 12 do capítulo 4 algumas coisas a respeito dele. E dentre elas é dito que Epáfras é dentre vós. É um dos irmãos que pertencem à mesma igreja. É um que está junto com os irmãos ombreando a causa, a fé. É um que está caminhando junto com os irmãos, que não se afasta. É um preocupado com a fé, preocupado com a vida de cada um dos irmãos. E isso é motivo de louvor por parte do Senhor. Quando nós nos ocupamos com a vida dos nossos irmãos, nós nos deixamos, consumir por esta vida, pelos irmãos, dedicamos aos irmãos, nós na verdade estamos servindo a Cristo, estamos servindo ao Senhor. E isso deve ser um cuidado que cada um de nós devemos ter no nosso coração. Os compartilhares de 1 João têm nos falado sobre isso agora, sobre nos ocuparmos com esse amor, nos ocuparmos com os irmãos, não nos perdermos diante de tantas coisas desse mundo para nos tirar a atenção. Então ele enfatiza muito, olha, ele é um dentre vocês, irmãos e irmãs. Isso fala do nosso corpo em Cristo, fala de pertencermos ao Senhor. Quando um membro está sofrendo, todo o corpo sofre. Quando um membro é exaltado, todo o corpo é exaltado. Mas quando um membro se ocupa para cuidar daqueles membros, o corpo então tem saúde. O corpo então muda. O corpo recebe o auxílio que ele precisa. Ele é bem vinculado. Ele então é exercitado. E em Colossenses, como eu já disse na primeira vez, estava surgindo ali 2 doutrinas que, naquele princípio, era muito perigoso para a fé dos irmãos, para a continuação da fé em Colossos, em Hierápolis e em Laodiceia. Muito perigoso.
E hoje nós temos muitas doutrinas que também são perigosas para a fé. E como nós necessitamos de irmãos, de irmãs que sejam dentre nós, que se ocupam em se preocupar com as nossas vidas. Em ver como você está, como eu estou, como cada um de nós está, levando a carga uns dos outros, não nos sentindo abandonados. E essa era uma preocupação de Epáfras. Não deixar que a obra do Senhor, na vida dos irmãos em Colossenses, em Colossos, melhor dizendo, e nem nas outras duas cidades, formando as três, a fé desfalecesse, a fé apagasse. Mas então ele era chamado um dos irmãos de entre vós. Você conhece todos os irmãos por nome? Você sabe todos os irmãos que servem à igreja? Aqueles que se ocupam em compartilhar, aqueles que se ocupam a pastorear, aqueles que se ocupam a ir às reuniões nossas, por exemplo, dos grupos, e eles então estão preocupados em trazer a palavra, em edificar a sua vida, a vida em conjunto, a vida da igreja em conjunto. E você os considera dessa forma, como um irmão dentre nós, aquele irmão que nós podemos, como Paulo disse a Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. E Epáfras era um irmão que ele também tinha cuidado de si mesmo e da doutrina. Então ele cuidava primeiro de si, do testemunho dele, para que a doutrina então não sofresse dano. A doutrina de Cristo, ela não sofresse absolutamente nenhuma perda. Ela se mantivesse tal qual Cristo havia dado. O evangelho puro. E hoje nós temos um evangelho que ele não é puro mais. É um evangelho mesclado. É um evangelho manchado. Não é o evangelho que nós muito vemos na palavra de Deus. E outra coisa que Paulo fala de Epáfras, que ele se esforçava sobremaneira, continuamente por vós, nas orações. Pergunte ao irmão que ora direto, 6 horas da manhã, quão difícil é você orar? Você se ocupar com a vida de cada um dos irmãos, você se lembrar desses irmãos e falar a respeito deles. E Paulo está dando o testemunho desse irmão. Ele ora a respeito de cada um dos irmãos. Ele faz a menção. E nós sabemos que a oração é algo muito precioso e é pesado, entre aspas aqui. Quero enfatizar essas aspas. Porque você vai falar aquilo que está no seu coração com o Pai Celestial. Uma ocupação que está preocupando você, algo que está trazendo ao seu coração peso, que está incomodando você, e você então não pode se calar diante do Pai. E aqui ele está orando juntamente com o apóstolo Paulo, mas tem um propósito, para que eles se conservem perfeitos. E é esta ênfase que eu quero dar esta noite. Esta palavra, perfeito. Perfeição. Perfeição é a mesma coisa de maturidade. Porque nós só podemos identificar uma falsa doutrina, só podemos identificar que nós estamos, como o apóstolo Paulo disse, nós não estamos, na verdade, seguindo todo o vento de doutrina se nós formos maduros, se nós formos experientes. Então nós vamos poder discernir. E a palavra discernimento, ela tem 2 sentidos. Além de você entender o que está se passando, você é capaz de julgar as coisas. Você então vai divisar, vai falar, olha, isso não é do Senhor, isso não está correto, o meu julgamento é este. E a outra parte é o seu entendimento. Você vai entender que, discernindo, você não vai concordar com aquilo, você perceberá toda aquela artimanha, toda aquela sutileza que vem. E isso é um dom do Espírito, o discernimento como dom. Mas só que o discernimento, como Paulo fala em 1 Coríntios 4, ele fala sobre julgar todas as coisas. Então nós podemos ver e julgar, falar, olha, isso não está certo. A palavra de Deus nos diz que não é assim. Mas aqui ele disse que ele então orava e pedia ao Senhor para que os irmãos fossem perfeitos, fossem maduros. Então é esta palavra, é esse sentido que eu quero compartilhar hoje. Como que nós, na palavra de Deus, nós podemos então ser perfeitos? E eu estive pesquisando, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra perfeito, ela traz uma ideia de algo completo em todos os detalhes.
completo em todos os detalhes. E ela então atinge um propósito. Então uma pessoa que ela é perfeita, que ela é madura, ela não tem nenhuma falha. Ela então consegue discernir, ela é completa, ela é perfeita. Consegue entender esse sentido? Perfeição aos olhos de Deus? É muito interessante a gente pensar sobre isso. Porque talvez é uma das palavras, um dos conceitos menos que ocupa a nossa vida. Perfeição. Paulo ele disse a Timóteo, procura apresentar a Deus como varão que não tem de que se envergonhar. Um varão que não tem de que se envergonhar, se apresentar diante de Deus, ele tem que ser maduro, ele tem que ser perfeito. Como que você vai se apresentar diante do Senhor? Imperfeito. Porque João ele nos diz que naquele dia, quando nós estivermos frente a frente com Ele, nós não devemos estar nus e não nos envergonharmos e fugirmos da presença dEle. E essa perfeição vai nos levar a nos aproximar dEle, a estarmos juntos com Ele. O irmão A.W. Tozer, acredito que muitos conhecem esse irmão, pelo menos de livros, né? Ele disse algo extremamente importante. Ele tem um livro que ele fala sobre o sucesso e o cristão. O sucesso e o cristão. O custo espiritual da maturidade. O sucesso e o cristão. O custo espiritual da maturidade. E uma das coisas que ele disse lá é que nós não devemos ser eternos bebês espirituais. Nós não devemos ser eternos bebês espirituais. E ele no capítulo 1, o irmão A.W. Tozer, ele numera 4 princípios. Ele então fala sobre 4 princípios a respeito de nós, que nós devemos caminhar para a maturidade. E eu vou lê-los aqui. O cristão tem de preparar a mente para avançar com Deus e crescer em Deus e aprender as profundas e as elevadas e as sublimes coisas de Deus. A oração de Epáfras. Continue aí, por favor. Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Sabe o que é ser convicto? Você não tem dúvida de nada. Você conhece plenamente a vontade de Deus. Então ele caminha nessa direção na sua oração. Conhecendo os irmãos, conhecendo o estado espiritual dos irmãos, ele então ora ao Senhor para que eles sejam perfeitos, plenamente convictos a respeito da vontade de Deus. Continuando aqui com o irmão Tozer. Ele tem de dizer a si mesmo, já gastei tempo demais no jardim de infância. Já fui cristão do jardim de infância por tempo suficiente. Eu quero crescer até saber o que Deus está dizendo e conhecer as elevadas e as sublimes coisas do Espírito Santo. Quanto tempo você tem passado no jardim de infância? Quanto tempo do seu caminhar cristão? Que você pode dizer, eu conheço as sublimes verdades e profundezas do Senhor. Eu conheço eu conheço a vontade plena do Senhor. Eu sei que se você for estudar sobre teologia, dentro das vontades de Deus, há várias subdivisões. Mas nós temos algumas vontades de Deus. Por exemplo, sermos perfeitos é uma delas. Sermos santificados, santos, é outra, que está bem manifestada na palavra de Deus. Mas nós precisamos deixar o jardim de infância, o playground lá, deixarmos aquela parte da infância e irmos para a maturidade, caminharmos. Nós passamos muito tempo nesse campo, passamos muito tempo no jardim de infância, então está na hora de deixarmos de ser bebês espirituais. Esta é a oração de Epáfras. Senhor, torne eles perfeitos, torne eles maduros, para que eles plenamente fiquem convictos e conheçam a Tua vontade, para que eles mudem. Então ele se esforçava dessa forma. Isso é amor.
Isso é ocupar com a vida dos irmãos. Isso é querer que todos cheguem à estatura da plenitude de Cristo, a varão perfeito. Outra coisa que ele disse, o irmão Tolzen. A segunda coisa é deixar de lado as coisas que não se assemelham a Cristo. Ponha de lado hábitos e atos impuros. Silencie dentro de você desejos que não se assemelham a Cristo. Ponha de lado planos que não se veem, que não vêm dele, e livre-se de empecilhos e pensamentos e hábitos mentais perniciosos. Isso é dentro de cada um de nós. Como Alberto orou aqui mais cedo. Há atos que nós praticamos, há pecados que nós não temos consciência. Absolve-me das falhas que me são ocultas. É isso que ele está falando. Como que nós vamos sair do jardim de infância, vamos então crescer na fé? Como que nós vamos ter essa maturidade? A terceira coisa é envolver-se com as Escrituras, a palavra de Deus. Esse livro de Deus é algo poderoso, verdadeiramente poderoso. Se você a lê, ela desperta você e o incita a progredir. Quando cantamos, reparte tu o pão da vida, estamos orando para que Deus nos dê entendimento das Escrituras. Então nós não temos como, a parte das Escrituras, crescermos e conhecermos plenamente a vontade de Deus. Eu sei que nós temos dificuldade pela leitura. Isso é histórico, é cultural. Junto com os alunos, por volta de 1850, no Brasil, no século XIX, foi feito um censo. E nesse censo foi estipulado, o percentual de 82% de analfabetos no Brasil, no século XIX. Quando iniciou o século XX, não mudou. A parte de analfabetismo hoje, ela gira em torno, talvez, de 50% a 60%, 30% ali. Mas o hábito de leitura é um hábito que nós adquirimos por gerações. Isso vem de casa, isso vem de pai, isso vem de mãe, isso vem de cada um de nós. E a palavra de Deus, eu sei, irmãos e irmãs, que ela é uma leitura que exige tempo. E é um melhor tempo, não é o pior tempo. Não é o tempo, a hora que nós estamos cansados, um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro de cansaço. Nós então, antes de deitarmos, pegamos a palavra, lemos 2 versículos, já estamos com os olhos cerrados, cansados. Nós precisamos deixar um tempo de qualidade para o Senhor. Nós precisamos ocupar com essa leitura deste livro aqui, enquanto nós podemos. Temos ele no nosso celular, temos ele escrito. Nós temos várias plataformas, várias formas de ocuparmos com ele. Mas como nós podemos hoje ter os nossos corações voltados da forma que Epáfras orou pelos irmãos? E ele orava não só por Colossos, como aqui está dizendo, ele orava também pelos de Laodiceia. Leia a epístola, leia a carta que o Senhor mandou em Apocalipse 3 para Laodiceia. Olhe lá no capítulo 3, onde que o Senhor está? Como que os irmãos de Laodiceia viveram, ou profeticamente hoje, como nós estamos vivendo, de forma geral da igreja. E o Senhor diz, eu estou do lado de fora. Eu estou batendo. É muito sério nós pensarmos isso. Então, a ocupação das nossas vidas. Esse irmão ele escreveu esse livro por volta da década de 1950. 1950. Você acha que hoje mudou a história? Como você acha desses 3 pontos que nós já lemos aqui? Mudou? Continua? Nós estamos diferentes? Isso eu digo de forma geral da igreja. O 4º ponto, tomar a cruz. Tomar a cruz. Aprenda a sofrer por amor do Senhor, por pouco que seja. Tomar a cruz. Tinha uma conferência em Keswick, é uma dessas conferências que esse irmão participou, e tinha uma irmã, ela chamava Jespen Lewis, e ela pregou a respeito da cruz. Na primeira pregação dela, primeira vez que ela pregou sobre a cruz, a audiência, o auditório estava lotado. No segundo dia, 5 pessoas.
E ela pregou a conferência toda sobre a cruz. 5 pessoas ouviram. Somente 5 participaram. Numa conferência. Então, a cruz é o 4º passo. E orar, pedir ao Senhor, nós temos que abrir mão dos nossos desejos. O Silvio esteve compartilhando conosco semana passada. Fui muito edificado com o compartilhado do irmão. Porque nós precisamos ver realmente as verdades que estão ali na palavra. Precisamos entender esse sofrimento do Senhor. Precisamos caminhar, ver como um ato de amor do Senhor, quando muitos momentos da nossa vida nós sofremos. E a cruz, ela vai nos ensinar muita coisa. Quando nós abrirmos mão, quando nós então nos dispusermos a estar disposto a caminhar, a oferecer as nossas vidas, a consumar as nossas vidas, como Romanos 12 nos diz, a oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, nós vamos provar o amor. Vamos provar o amor. Cessará toda crítica, cessará todo pré-julgamento, cessará toda dificuldade com os irmãos, cessará tudo. Você vai olhar para o Senhor e falar: Senhor, sou miserável, sou egoísta. Nós não vamos orar como Davi, porque o Espírito não vai nos deixar, não retire de sobre mim o teu Espírito, mas nós podemos dizer: Senhor, pequei contra ti somente pequei. Porque nós ainda não estamos vivendo nesse momento da cruz. Então nós precisamos deixar o jardim de infância, sairmos dele, deixar as coisas que não se assemelham ao Senhor, seja elas exteriores, seja ela dentro de nós, seja ela com o nosso falar, seja ela com o nosso caminhar, com o nosso comportamento. E isso é algo que nós temos que nos ocupar. E a terceira coisa, nos envolver com as Escrituras. A perfeição, a maturidade, ela virá dessa forma. E a 4ª coisa, tomar a cruz. Sofrer nem que seja um pouco, nem que seja algo que o Senhor vai conduzir, para nós então aprendermos. Quem diria que o irmão Epáfras seria preso em Roma? E ele foi preso. Ele esteve lá para falar algo da igreja em Colossenses, Laodiceia e Hierápolis, e ele foi preso. E ele então permaneceu preso com Paulo até que ele passou pelo julgamento, né? Só pelo fato de ser cristão já era motivo de ser preso, imagine. Só pelo fato de ser cristão, só pelo fato de você falar que você era cristão, já era motivo de você ser preso. Tomar a cruz. Então eu quero compartilhar com vocês, né? Nós vermos alguns estágios, né? Primeiro em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Hebreus 10, 14. Isso é a nossa posição que nós temos como perfeitos, por causa da obra do Senhor, que Ele fez por nós. E aqui eu quero ler alguns textos com vocês aqui em Hebreus. Hebreus 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Esta é a nossa posição. Mas vamos ver no capítulo 5 de Hebreus o que realmente aconteceu para que nós tivéssemos essa posição de aperfeiçoamento. Hebreus 5, versículo 5 em diante. 5:5. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. E tendo sido aperfeiçoado. Mas quanto sofrimento, quantas orações, quantas lágrimas o Senhor sofreu. Então Ele aperfeiçoa.
a cada um de nós que se aproxima dele. Então ele nos conduz à maturidade. Mas tem algo a respeito da maturidade. Versículo 11 do capítulo 5. A esse respeito, tem muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A mesma palavra para adultos e perfeitos é uma só, ou maduros. Então, nós precisamos, na verdade, entender que a maturidade, ela tem um caminho, ela tem uma progressão. Ela tem algo para nós, para nos conduzir a essa maturidade. Mas só que nós não podemos permanecer no jardim de infância. Porque aqui o leite não é para, vamos falar assim, o alimento ideal para um maduro, né? Ele já precisa de um alimento sólido. E no versículo 14 diz que nós, os maduros, aqueles que se consideram, aqueles que chegam a esse ponto, eles têm as suas faculdades exercitadas pela prática. Essas faculdades são as nossas capacidades mentais, de nós então entendermos isso. Paulo ele vai falar sobre isso em Colossenses. Ele vai falar sobre o nosso entendimento, ele vai falar sobre o nosso raciocínio, ele vai falar sobre a nossa mente, ele vai falar sobre aquilo que nós aprendemos, que está na nossa memória. Isso tudo é uma faculdade, são as faculdades inatas que nós temos. Pela sua prática, pelo caminhar que nós temos na fé, qual estágio você pode dizer que está? Bebê espiritual, jovem como criança, ou um adolescente ou um adulto? Porque nós cantamos que vem, o Senhor venceu o reino dele será feito, será estabelecido com aqueles que são maduros, com aqueles que são aptos a reinar com o Senhor. Aqueles que estiveram durante esse tempo, as suas práticas, o seu tempo, com a prática, com o exercício, com o caminhar aqui, praticaram as suas faculdades e aprenderam a ser maduro, cresceram na fé. O progresso, como Paulo disse a Timóteo, que a todos o seu progresso seja evidente. E ele orou em Colossenses aos irmãos que nós devemos crescer na fé, nós devemos crescer na graça. Pedro fala sobre isso. Então o Senhor não deseja que permaneçamos como crianças. Em uma oração, como o irmão orava, para eles serem perfeitos. Nós sermos perfeitos. Podemos aprender essa oração. Podemos praticar essa oração. Para que o Senhor nos mostre, nos ensine. Porque Ele, com lágrimas, com sofrimento, com luta, Ele foi aperfeiçoado. Não que Ele necessitasse de aperfeiçoamento, mas como a natureza humana dEle, como homem, Ele sofreu, Ele foi aperfeiçoado. Nosso caminho será diferente. E tudo isso tem um fim. Tudo isso tem um propósito. Para reinarmos com o Senhor. Para sermos filhos maduros, sermos aqueles que nós temos a capacidade de discernir o bem e o mal. Era algo que os irmãos em Colossos precisavam discernir. Eles precisavam entender aquela doutrina que estava aparecendo, guardar o dia de festa, luas novas, sábados, culto dos anjos, os rudimentos do mundo. Eles precisavam ser adultos, eles precisavam ser perfeitos, para eles entender que isso é rudimento do mundo. Que o Senhor nos tirou de um império, como o Marlon compartilhou aqui dias atrás. O Senhor nos tirou do império e nos colocou em outro reino, que é o reino do Filho do seu amor. Esse é o novo reino, é o novo homem. Ele não pode mais ser igual ao que era no passado. O Senhor, Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o 8º dia. Os irmãos que tocam, Rafael,
Uma oitava acima é uma nova nota ou é uma nota antiga? É uma nova nota? É uma nova nota. Uma oitava abaixo é uma outra nota. Por quê? Você então tem as 7 notas. E quando você inicia a oitava, é uma nova nota. É muito interessante. A nova vida começou no 8º dia, que é o nosso primeiro dia no Senhor. E como nós precisamos entender essas verdades. Paulo as entendia muito bem, e ele então nos ajudou nessa questão. Nós precisamos analisar a palavra de Deus, conhecê-la, como o irmão Tozer disse, dedicar à palavra. Qual é o propósito quando você ouve a palavra perfeição? Você diz assim, nossa, está longe de mim, eu não vou acontecer, eu não vou conseguir. Não pense isso. Não pense isso. Porque Paulo ele disse algo em Filipenses. Vamos ver aqui, por favor, Filipenses. Filipenses 7, 3:7. Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, isto considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse versículo 10 aqui é igual a Hebreus 5, onde que Cristo foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, é o caminho de ser aperfeiçoado, como mostrado em Hebreus. 12. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que é que nós fomos conquistados? E para quê? A mesma coisa, perfeição. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Por 2 vezes ele fala sobre perfeição. E ele diz, se somos perfeitos ou se somos maduros. Às vezes a tradução melhor seria maduros, para nós na língua portuguesa. Porque nós entendemos a linguagem de ser maduro. Porque maduro para nós é uma pessoa adulta capaz de julgar as coisas. Agora, alguém perfeito é alguém que não tem falhas. Para nós, perfeito é isso. Não tem falhas. Alguém que é maduro, adulto, tem falhas, não tem? Ele é adulto e ainda comete erros, né? Está agindo igual uma criança. É assim que nós pensamos e falamos. Mas a palavra perfeito, perfeito, nós entendemos ela como sem defeito. É uma pessoa que não erra. É uma pessoa que não comete falhas. Mas é impossível para nós, mesmo sendo maduros na fé, não cometer falhas, porque nós ainda estamos no corpo do pecado. E João ainda diz, se pecarmos, temos. Se confessarmos os nossos pecados, então a maturidade, então nós vamos ter a nossa faculdade exercitada, então nós vamos ficar maduros, nós vamos ser pais. É um crescimento normal na fé. Agora é o seguinte, o que Paulo fazia? Ele esquecia das suas falhas. Ele esquecia da sua tradição. E ele prosseguia para o alvo. É um caminho que nós necessitamos aprender. Necessitamos aprender esse caminho, esquecer, olhar para o Senhor,
prossigo para o alvo. Hebreus também nos diz, olhando firmemente para quem? O autor e consumador da nossa fé. Então ele é o nosso alvo. É o mesmo pensamento. 1 João 4. 1 João 4, 17. João 4, 17. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vocês se lembram compartilhar desses dois versículos? Falando sobre o amor e a perfeição? Então, se nós nos mantivermos nesse amor, nós seremos imperfeitos ou seremos perfeitos? Nós teremos medo ou nós não teremos medo? O nosso coração vai se aproximar um dos outros ou vai nos afastar uns dos outros? Qual é o caminho que nós temos seguido? Qual ponto nós estamos? Ou o que nós desejamos? Porque nós só podemos ser conhecidos como aqueles que amam. O verdadeiro cristão, aquele seguidor de Jesus Cristo, ele vai ser conhecido pelo amor. O amor vai nos levar a ser perfeitos. E aqui está falando alguém que até onde ele poderia imaginar que ele chegaria, ele não seria perfeito. Porque ele queria que descesse fogo do céu e destruísse os samaritanos. Então alguém que odiava, aprendeu a amar. João, ele queria que o fogo descesse e consumisse. O Senhor disse, olha, vocês não sabem que espírito vocês são. Vocês não entendem o que é o amor. Você não entende o que é cuidar, porque o Senhor diz, Deus amou o mundo. E Ele veio para salvar também quem? Os samaritanos. Mas João então depois entendeu. Ele disse, o amor vai me levar para a perfeição. E eu amando, serei aperfeiçoado. Porque Cristo amou as nossas almas, como João 13, 1 nos fala. Ele nos amou até o fim. E Ele foi aperfeiçoado nisso, conforme Hebreus 5. Nós consideramos o Senhor uma pessoa madura, não consideramos? Um homem maduro? Um homem adulto maduro? Consideramos. E Ele sofreu? Sofreu. Ele aprendeu o caminho da obediência? Aprendeu. Ele aprendeu a vontade do Senhor, do Pai? Também aprendeu, irmãos. E Epáfras está orando, ora, Senhor, que eles tenham, Senhor, perfeição. Senhor, que eles tenham plenamente convictos a respeito da Tua vontade. O sofrimento, Senhor, se ele vier, é também a Sua vontade. Está dentro da Sua vontade. O Senhor não os abandonou, porque em nós tem o perfeito amor. Outro aspecto, paciência. Está em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Um, 4. 1:4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Podemos acrescentar também essas características a alguém que é adulto, alguém que é perfeito. O que ele é? Íntegro, nada deficiente. Podemos definir bem a palavra perfeição dessa forma, mas se levarmos ela para o lado maduro, pelo conceito do Senhor, é aquele que tem a capacidade de discernir todas as coisas, porque a prática de vida, os anos que ele viveu na fé, os anos que o Senhor deu a ele, perante ele mesmo, ele é capaz de entender todas as coisas. Ele é uma pessoa que aprendeu, ele então cuidou de si, cuidou da doutrina e perseverou. Teve um irmão, ele chamava Tertuliano, ele disse o seguinte: a fé é a paciência com a lâmpada acesa. A fé é a paciência com a lâmpada acesa. E uma outra palavra que podemos traduzir para paciência é perseverança. Porque aquele que é paciente, ele é perseverante.
Então você tem como manter a sua fé, a sua lâmpada acesa. Ela não vai ser apagada e ela não apagará também. Hebreus capítulo 13. Treze, 20. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Podemos pensar no amor de Deus perfeito? Podemos ver Deus cuidando de nós, buscando o nosso aperfeiçoamento, buscando que nós sejamos como Ele, que nós tenhamos a vida dele em nós, imperfeito como nós somos, imaturos como nós somos, infantis como nós somos, incapazes como nós somos, crianças como somos. Podemos, porque essa também deve ser a nossa oração. O Deus da paz, que tornou a trazer o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem. Vos aperfeiçoe em todo o bem, operando em nós o que é agradável a Ele. O que é agradável a Ele? Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Então eu creio, irmãos e irmãs, que mesmo dentro do sofrimento, dentro dos problemas, das dificuldades que nós passamos, qual é o objetivo de tudo? Do Senhor trazer algo, trazer alguma vontade dEle para nós naquele momento, e nós discernirmos essa vontade. Paulo, ele vivenciou com os irmãos em Colossos a questão dessas doutrinas que estavam infiltrando no meio dos irmãos, e eles então as combateram. Nós ultimamente combatemos as doutrinas que não são bíblicas, nos ocupamos com elas. Isso ocupa o nosso coração, a nossa vida, ou nós vamos então deixando elas caminhando conosco, caminhando, e elas então trazendo dano, trazendo problema para nós, porque o Senhor, Ele deseja que nós lutemos pela fé, como Judas fala. E nós temos na palavra um irmão que ele, quem de nós poderia imaginar que Epáfras surgiria na história da igreja, surgiria desta forma e seria registrado desta forma, e ele então falasse: olha, eu me ocupo com vocês, eu me preocupo para que vocês sejam perfeitos. E a palavra então nos mostrar que a perfeição, ela tem um propósito, juntamente com a vontade do Pai. Algo que Ele deseja, numa aliança eterna, numa aliança com o sangue eterno. Porque Ele fez algo para nós, Ele fez algo conosco, né? Melhor dizendo. Ele fez algo conosco, que se nós não pensaríamos que seríamos feitos, que teríamos que fazer, ou Ele faria. Ele nos tirar de um reino, transportar para o outro reino. E esse novo reino não cabe às coisas que são chamadas de rudimento do mundo, porque tudo se fez novo e nós somos novas criaturas. Aquela perfeição que Adão e Eva não puderam praticar ou atingir, agora nele, no Senhor Jesus, nós podemos atingir, como Hebreus aqui está nos dizendo. Por isso que nós não podemos ser negligentes, como Arquipo estava sendo. O ministério que ele havia recebido no Senhor, ele tinha que praticar esse ministério, para que os irmãos pudessem ser edificados. E nós temos um outro exemplo, com isso eu quero terminar, está em Efésios 3, sobre os dons e ministérios. Efésios 3.
Aliás, desculpa, Efésios 4. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Percebem a gravidade? Quando nós nos tornamos negligentes, quando nós não nos ocupamos em orar, em buscar o Senhor, quão grave é isso? Como que o corpo ele fica sem ser edificado? Como que as nossas vidas elas ficam à mercê de qualquer coisa? E aqui é dito, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Com vistas. O que tem em mente o exercício dos ministérios, o exercício dos dons, o exercício daquilo que o Espírito Santo está manifestando na igreja, na congregação, no meio, há aperfeiçoamento. Muito grave, muito grave. Uma mudança. Não fiquemos no jardim de infância. Não desprezemos a palavra do Senhor. Tomemos a cruz. Aprendamos com o Senhor esse caminho do sofrimento. Porque o aperfeiçoamento, ele vem tanto pelas dificuldades, como nós vimos, ele vem pelo Senhor e ele vem também por cada um de nós exercitando os nossos dons, os nossos ministérios, nos ocupando uns com os outros, nos preocupando uns com os outros. Então, aquele amor perfeito que João falou, ele será manifesto. Aí nós vamos entender a palavra perfeição. Então, sermos aperfeiçoados, podemos dizer ajustados. Mas ser maduro, ser perfeito, alcançar essa perfeição, é certo que o Senhor ele vai proporcionar isso. Mas ela também, nós temos que ter em mente, não é inatingível. Nós temos que fazer como o apóstolo Paulo disse em Filipenses, esquecendo-me, prossigo. Ou seja, não paro. Não fica parado, não fica inerte. Muito pelo contrário, o crescimento ele é progressivo, ou seja, você está crescendo todos os dias. E nós devemos nos ocupar. Voltando aos conselhos do nosso irmão W. Tozer, nós precisamos aprender esse caminho, irmãos. Aprender como Epáfras, ele, do nosso meio, se preocupava em aquele irmão, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, ele não pode continuar mais como menino, ele tem que mudar a vida dele. Ele precisa aprender para conhecer mais a vontade do Senhor. Então eu vou orar a respeito dele. Senhor, faça isso. Há uma mudança séria. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, te agradecemos. Pedimos a Ti que o Senhor venha, Senhor, operar em nós esta vontade. Que nós, como vimos aqui em Hebreus, que o Senhor é o Deus da paz. Que o Senhor venha, Senhor, produzir esses frutos para o Senhor. E as nossas vidas serem edificadas e aperfeiçoadas, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém.